Após a frase do Marshall Rosenberg, né, onde ele retrata sobre a forma em que a gente se comunica, a gente pode reforçar também, né, que a comunicação não violenta, né, ela traz uma conotação em que é um modo de se expressar, que prioriza o fortalecimento dos laços e a continuidade de bons relacionamentos. E a comunicação não violenta, ela acredita que toda forma de comunicação humana tem por objetivo demonstrar as necessidades universais. Então, daqui para frente, a gente vai entender, dentro desse contexto, né, os componentes, né, em que fazem com que a comunicação não seja violenta. Vamos explicar um pouquinho desses componentes para vocês. Bom, primeiro passo, primeiro componente é a observação versus o julgamento. Quando a gente fala da observação, antes da gente se comunicar, a gente precisa primeiro observar os fatos, né? Tudo que está em nossa volta, todo o contexto. E daí então, baseado nessa observação, é que sim, a gente vai perceber se a gente vai estar realizando algum julgamento ou não. Então, sempre antes de fazer qualquer julgamento para ter uma comunicação, observe o cenário, observe os fatos, tudo que está ali dentro daquele conjunto, daquela determinada situação. Bom, um outro componente é o sentimento e o pensamento. O sentimento é algo que explica, né, a forma como estamos nos sentindo. Então, toda comunicação, ela vem junto com um sentimento. Toda vez que a gente vai se comunicar com o outro, existe algum processo, alguma situação, algum fato, algo que está ali junto com a gente de um determinado momento, uma relação, uma emoção. E aí isso vai fazer com que se construa o pensamento. Então, assim, a gente precisa tirar essa questão do sentimento e ser mais racional, trazer a organização dos pensamentos para que a comunicação seja mais eficaz, mais fluida, né? Então, assim, quando a gente usa uma palavra dizendo assim, estou me sentindo ignorado. Quando a gente usa esse tipo de frase, a gente está levando muito para o sentimento. Mas o que que realmente é de fatos e dados que faz com que você se sinta ignorado? Então, esse seria um outro fator. Bom, necessidades e estratégias. Quando a gente fala desse componente da comunicação, no quesito necessidade, é que ao fazer uma comunicação, estar com outra pessoa desse processo de comunicação, tudo existe uma necessidade para a gente se comunicar. Então, as necessidades estão relacionadas à energia, às questões universais, às coisas que a gente precisa no nosso dia a dia. E aí, para fazer essa comunicação, né, diante das nossas necessidades, desse universo, desse ecossistema em que vivemos, seja no trabalho, seja no ambiente familiar, nas relações com amigos, existem estratégias. E a estratégia é a forma em que a gente precisa conduzir de como isso vai ser comunicado diante dessas necessidades. E não olhar apenas, né, para a minha necessidade única do que eu preciso, mas trazer de forma estratégica para comunicar e fazer com que essa comunicação seja fluida também. E aí a gente tem agora um outro fator que são os pedidos. São solicitações, né, que normalmente a gente está o tempo todo na comunicação fazendo às pessoas. E essas solicitações podem ou não ser atendidas. E elas precisam ser bem específicas. E a gente pensa muito que o que a gente pede para o outro tem muita obrigação de entender o que a gente está pedindo. Mas será que ele compreendeu o que eu estou pedindo? Será que a necessidade que eu tinha ao fazer o pedido está muito entrelaçada com a estratégia, está organizada para que o outro compreenda essa comunicação? Então, seja qualquer que seja o seu pedido, né, ele precisa ter uma certa exigência para se ter uma resposta. Então, por isso, enquanto a gente fala sobre esses fatores de necessidades, estratégias, pedidos e exigências, eles precisam estar canalizados dentro desse contexto para que o outro que está escutando entenda e possa te dar uma resposta satisfatória e isso também não seja violento, sendo só algo para minha necessidade e para o meu querer. Então, resumindo, gente, esses quatro componentes da comunicação não violenta é a observação, sentimento, necessidade e pedidos. Então, toda vez em que você for se comunicar,
observe, veja como está o sentimento para fazer a comunicação com o outro, entenda a necessidade, aonde você vai traçar uma estratégia, explicar para ficar claro para o outro e faça o pedido e sempre buscando, refazendo as falas. Mais na frente vamos dar alguns exemplos de falas que podem ser utilizadas no dia a dia que não são violentas.